Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A gente vai falar de um assunto bem interessante que é a formação dos Estados Nacionais modernos. Basicamente é a construção daquilo que a gente vai encontrar hoje como o Estado de Portugal, o Estado da Espanha, França, Inglaterra e por aí vai. Se esse assunto já te interessou, se você tem curiosidade em saber como se construíram os grandes estados europeus, então eu já vou te pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative lá as notificações para receber os próximos vídeos que eu vou lançar e vamos ao que interessa. Vamos à aula? Eu gostaria de recuperar rapidamente aí alguns conceitos da Idade Média, principalmente no que tange aí a ideia do feudo. Os feudos eram uma unidade de poder onde não havia uma centralização. O que quer dizer basicamente isso, professor? É que o poder estava pulverizado em vários feudozinhos pequenininhos por toda a Europa. Isso a gente vai perceber aí que não havia um poder centralizado. Os reis não detinham um poder maior do que propriamente o senhor feudal. A gente deve observar que ainda que houvesse o rei da França, o rei da Inglaterra, eles não vão digamos assim, não vão ter em suas mãos um grande poder. No máximo, pelos laços de vassalagem, ele poderia convocar um exército, tal qual foi feito nas cruzadas, como a gente já viu aqui em outras aulas. Mas fora isso, o rei não tinha muitos poderes. Isso se dava porque, na Idade Média, o senhor feudal tinha apenas obrigações de lealdade ao rei, ceder soldados para eventuais guerras, e as guerras vão ser algo fundamental para a centralização do poder. Basicamente, a gente vai perceber o seguinte: foram criados exércitos fortes e permanentes para atender às necessidades do rei. Quanto mais forte será esse exército, maior é o poder do rei. Não tem muito mistério quanto a isso. O rei ele vai ganhando força militar, mas também vai ganhando força de outros aliados, como, por exemplo, a nobreza. A gente antes tinha um grupo de nobres, ou seja, aquelas pessoas, os familiares do senhor feudal, com um poder muito pequeno, pulverizado dentro de um feudozinho no interior da Europa, e agora a gente está construindo a chamada nobreza palaciana, aqueles nobres que estão diretamente no comando do Estado com o rei. Aquele nobre que antes tinha um poder pequeno, agora ele está pleiteando ter mais poder dentro de uma área muito mais abrangente. Nesse caso, esses nobres vão apoiar o rei. Ah, professor, mas e aqueles nobres que não estão dentro do palácio? O que vai acontecer com eles? Eles vão ser basicamente alijados do poder, vão ser distanciados do poder, assim como aqueles senhores feudais que vão tentar manter a sua autonomia política, eles vão sendo pressionados e o rei, com o poder do exército, vai acabar exercendo uma pressão tão forte a ponto de extinguir esses feudos. É claro que outros fatores também vão ser extremamente importantes para a extinção desses feudos, além propriamente da guerra. A gente vai ter aí problemas como a própria peste negra, outras situações como crise de alimentos. Tudo isso faz com que haja um enfraquecimento daquela unidadezinha pequena do feudo, possibilitando o crescimento do poder nas mãos do rei. Um outro fator aí importante para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais vai se dar com o apoio da burguesia, aquela classe social interessada na unificação da moeda, medidas e pesagens. Vale destacar, eu falei para vocês, a burguesia é uma classe social que se inicia dentro do finalzinho da Idade Média, basicamente com o comércio dentro das cidades medievais, que eram chamados de burgos. Daí o surgimento da classe comerciante, a burguesia. E para o burguês comerciante havia um interesse gigantesco que houvesse padronização de pesos, medidas, porque, veja bem, é fundamental você entender isso. Se eu sou um comerciante, quero vender, eu estou, por exemplo, sei lá, em Paris e quero vender para Marseille, por exemplo, eu vou ter dificuldades se em Marseille tiver um outro sistema completamente diferente de peso e medida de Paris. Então, até eu mensurar o valor do meu produto em diferentes locais, eu vou ter a possibilidade de estar perdendo aí não só o mercado propriamente
importante de venda, como também uma perda econômica com essas transações aí com pesos e moedas diferentes. Um outro fator também fundamental para a burguesia inicialmente apoiar a centralização do poder se dá com a segurança. O rei com poder centralizado e um exército forte em seu domínio, ele faz com que o reino gere toda uma segurança dentro do reino. Com o exército você vai garantir essa segurança em todos os locais do reino, facilitando a transitação de produtos e, claro, o comércio se expandindo e ganhando cada vez mais dinheiro. Num primeiro momento era fundamental, interessantíssimo para a burguesia apoiar o rei. Veja bem, a gente já tem 3 pontos aí fundamentais na nossa aula. Um exército forte, com o rei dominando esse exército, o apoio da nobreza palaciana e o apoio da burguesia. Tudo isso são fatores que estruturam esse poder nas mãos do rei. E assim, é claro, o Estado vai se construir com uma ideia de nacionalismo. Então a gente vai ter a construção primeiro do Estado e depois a construção do nacionalismo. Eu vou postar também aqui um vídeo no canal a respeito exclusivamente aí dessa formação dos Estados nacionais com a percepção do nacionalismo a posterior. É um conceito um pouco mais complexo e eu acho interessante a gente trabalhar ele num vídeo em separado. E é claro, você deve estar pensando, professor, então cita pelo menos alguns exemplos aí de formação desses estados nacionais. O primeiro grande estado nacional moderno a se formar é Portugal. Tanto é que ele vai ser um dos pioneiros a se lançar nas chamadas grandes navegações, que vai expandir o comércio, que vai deixar de ser propriamente ali da Europa e com o Oriente Próximo para ser um comércio praticamente mundial depois da expansão marítima iniciada pelos portugueses. E a gente vai observar basicamente que o rei Dom Fernando, lá de Portugal, ele vai morrer e não vai deixar um herdeiro homem. Ele, na verdade, deixa uma única filha, Dona Beatriz, que estava prometida ao rei de Castela, lá na Espanha, né? Ou no que vai se tornar a Espanha. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. A partir dessa situação, como o Estado português não garantia que a mulher herdasse o trono, vai haver o quê? Uma disputa dentro do rei de Portugal. E vale também destacar, quando eu digo aqui rei de Portugal, eu estou falando ainda naquela percepção que eu tratei para vocês de rei com um poder diminuto, digamos assim, um rei com uma percepção aí como senhor de todos os vassalos, o grande suzerano. Essa ideia ainda medieval persiste. Então esse rei, Dom Fernando, que morre, ele tinha essa concepção, onde ele não tinha um poder de fato como rei. Seja lá como for, uma disputa pela sucessão, no qual o Dom João de Avis, irmão bastardo do rei Fernando morto, vai lutar pela sua sobrinha, né, contra Dona Beatriz, pelo trono de Portugal. A partir dessa batalha, Dom João sai vitorioso, ele é coroado como Dom João I, mestre de Avis, e vai centralizar o poder em Portugal. A partir dessa dinastia, dessa sequência de reis da mesma família, a gente vai ter aí um desenvolvimento muito grande no setor comercial de Portugal, desembocando com as grandes navegações que eu ainda vou apresentar para vocês nas próximas aulas. O outro caso de poder centralizado muito pioneiro, digamos assim, é o caso da Espanha. A princípio, o território espanhol era dividido em vários feudos, como toda a Europa. Você vai ter ali um casamento, esse casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão vai unificar os principais reinos espanhóis e os demais reinos acabam sendo organizados, unificados através de guerra. Isso mesmo, a guerra basicamente contra os chamados mouros, quem os espanhóis chamavam os islâmicos, que dominavam praticamente todo o sul da Península Ibérica, já tinham sido expulsos por parte de Portugal, e agora com essa chamada Guerra de Reconquista, faz com que haja a formação do Estado Nacional Espanhol. É claro que no caso específico do Estado Nacional Espanhol, você ainda percebe diferenças até hoje, como por exemplo o Estado da Catalunha, mas isso aí é assunto para
uma próxima aula. Agora acabou, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a você por ter assistido essa aula. Até a nossa próxima aula e valeu!